Semana de definições de reforços no estádio Beira-Rio. Tem reforço chegando pro ataque nesta semana. E além disso, dois jogadores que pertencem ao Internacional, que atuam em clubes de futebol brasileiro, podem retornar ao meio da temporada para reforçar esse time do técnico Alexandre Medina ou para serem reemprestados novamente. Isso e muito mais informações que tu vai escutar aqui no vídeo de hoje. Só antes da gente começar, não esquece de deixar aquele teu gostei, que ajuda muito esse vídeo a chegar a cada vez mais pessoas. Não esquece também de te inscrever nesse canal, que é muito importante. Não esquece também de seguir as redes sociais aqui no canal, lembrando @canal do TN, tanto para Twitter como para Instagram. Lá eu tô sempre tendo mais informações antecipadas, sempre tô postando lá um monte de informações, principalmente no Instagram e principalmente também no Twitter. Tá tendo sorteio de camiseta do Internacional lá no Instagram, então não perde tempo, que o vencedor sai na próxima quarta-feira. Então segue lá o nosso Instagram e o nosso Twitter, tá bom? Então vamos começar aqui com as informações. O Inter que jogou ontem contra o São José, eu tô gravando esse vídeo antes da partida, então ainda não sei o resultado da partida entre Inter e São José. Espero que tenha ganhado, porque se ganhou o Inter vai poder chegar cada vez mais perto ali do nosso G2, do G3 ali do Campeonato Gaúcho. Se perder, né, ou se tiver perdido para o São José, a situação fica muito complicada, obviamente. Mas falando sobre definições de reforços no Internacional, o atacante Marrone chega nesta semana em Porto Alegre. Quem confirma? O próprio assessor do jogador. O assessor dele me confirmou que o Marrone chega nesta semana em Porto Alegre. Não foi relacionado para a última partida. O Inter vai pagar cerca de 19,6 milhões de reais na contratação do jogador. O Inter adquire 60% do atleta e caso ele atinja algumas metas dentro do Inter, o Inter vai comprar mais 10% dele por mais 800 mil euros. Ou seja, ao todo, o Inter pode adquirir 70% do Marrone, que foi exatamente a mesma porcentagem que o Midtjylland, por exemplo, comprou do Atlético Mineiro há cerca de um ano atrás, tá bom? É um jogador que chega principalmente para ser o ponta do técnico Alexandre Medina, mas também pode atuar ali na frente, sendo um centroavante quando o Wesley Moraes não tiver à disposição, e para, digamos, mudar um pouco a característica do time, já que é um jogador um pouco de drible e um jogador um pouco de mais mobilidade. E aí consegue, obviamente, já mudar um pouco o estilo do ataque do Internacional. Ele que não deve estar à disposição do Clássico Grenal, mas já para o jogo, por exemplo, contra o Globo, é um cara que tem sim uma possibilidade de estreia, tá bom? Só que eu quero te falar sobre outras definições dessa semana. Definições que eu comecei falando ontem à tarde, sobre Brian Rodrigues. O Inter vai fazer uma proposta nessa semana. O Inter ainda tem um certo otimismo que possa fechar com esse jogador, pelo simples fato que o próprio atleta quer vir para o Internacional. O atleta quer sair do Los Angeles FC e vê uma vinda para o Internacional por muito bons olhos, para conseguir, digamos, ganhar um holofote novo, para conseguir voltar à seleção uruguaia, que deve ter a sua convocação para a Copa do Mundo aí nos próximos meses, e ele ainda pode ter talvez uma possibilidade de atuar nesse time e na seleção, a Copa do Mundo que acontece lá em dezembro, tá bom? Mas falando também sobre outras definições, o Inter que quer contratar, ou pelo menos encaminhar nessa semana, mais um atacante e um zagueiro. O Inter quer encaminhar as negociações por mais essas duas posições, e depois dessas duas eu acredito que só venha mais talvez um meio armador, caso o Inter entenda que se necessário. Eu vejo muitas pessoas da torcida pedindo um meio armador, porque acredita que o Tyson não pode fazer essa função, ele que deveria atuar teoricamente de ponta, em boa parte da impressão da torcida, pelo menos é isso que eu vejo lendo. Então pode ser que o Inter vá atrás também de um meio armador, mas a primeira tendência é que o Inter feche com mais um ponta, com mais um centroavante e também com mais um zagueiro. A gente sabe os nomes. O ponta é o Brian Rodrigues, o zagueiro Gaston Ávila, e o atacante pode ser Danilo Pereira ou Igor Jesus, com a pouca possibilidade do Borré. E nessas negociações que eu falei, pode ter sim uma ajuda de investidor, principalmente no caso do Brian Rodrigues, a gente possa ver o investidor na parada aí no Internacional, tá bom? Então essas são as informações quanto a reforços. Agora eu quero te falar de reforços caseiros que o Inter pode ter no meio do ano. A gente já sabe que o Thiago Galhardo pode voltar no meio do ano, a gente sabe que o Léo Borges e o Peglo podem não ser comprados pelo Porto e também podem retornar no meio do ano, mas tem mais dois atletas que a maioria das pessoas está esquecendo, que tem contrato com o Internacional, ainda até um deles até final de 2023. Tem um contrato muito longo ainda com o Internacional e outro que tem contrato se acabando agora no final da temporada, e esses dois também vão poder voltar para o Inter. O primeiro é um jogador que joga no Fluminense, treinado pelo nosso grande Abel Braga, que nesse momento emenda 6 vitórias consecutivas lá no Fluminense. Mas saindo um pouco da saudade do Abel Braga, falando sobre Nonato que tem empréstimo até o meio do ano no Fluminense, e o Fluminense terá que arcar com cerca de 1 milhão de euros para comprar o Nonato do Internacional.
Internacional e a tendência, pelo menos de momento, o Nonato que até fez gol agora no último jogo contra o Volta Redonda, a vitória por 3-0, a tendência é que ele não continue lá no Fluminense, ele retorne para o Internacional. E aí é mais um reforço que o técnico Alexander Medina vai ter, né, para o seu meio de campo. É um cara que pode atuar tanto como 8, quanto o cara um pouco mais pra frente, não digo com ponta, mas daqui a pouco aquele cara é da terceira função do meio de campo. E, além disso, é um cara, né, que sempre foi tratado como uma promessa dentro do Internacional. O Inter desembolsou cerca de 5 milhões de reais lá em 2018 para adquirir ele de forma definitiva e foi um cara que nunca acabou vingando. É um cara que volta, assim, a tendência, pelo menos, que volte no meio da temporada. E esse, um cara que tá numa fase boa, por incrível que pareça, criticado por muito tempo por parte da torcida, ele vem de uma boa fase lá no Santos, marcando bastante gols, fez até na última partida contra o Mirassol um gol. O ponta Marcos Guilherme, sim, grande Marcos Guilherme, que na temporada de 2020 chegou para ser um dos grandes pontas do Internacional, aquele ponta driblador. Antes da pandemia jogou muito bem ali com o técnico Eduardo Cudê, aquela partida da Universidade Católica, fazendo 3-0 no estádio Beira-Rio, todo mundo é loucura. O Grenal também jogou muito bem, e depois da pandemia sumiu o Marcos Guilherme, foi emprestado para o Santos, acabou agora sim tendo uma boa fase no Santos, começou muito bem no Santos, depois é uma queda de rendimento, e agora começou um nova bem no Santos, tá assim com uma motivação um pouco a mais, tá já com aquela confiança, e é um cara que pode retornar para o Inter no meio do ano. O Santos que terá que pagar o valor, que até agora não pagou nem as dívidas que tem com o Inter. A tendência também é que o Marcos Guilherme retorne para o Internacional, e aí o Inter tem uma espécie de mais 2 reforços caseiros, um para ponta, um cara que pode, não sei se ser titular desse time, mas pelo menos ficar ali no banco de reservas, disputar posições, e o outro ali no meio, que também já é uma função que o Inter tem bastante, mas é um cara que pode chegar, por exemplo, para ser o reserva do Edenilson, né, que é uma função que hoje no momento a gente não tem. São 2 reforços caseiros que poderiam chegar no Internacional, tá bom? Então agora que a próxima partida do Inter no próximo clássico Grenal, o Inter vai ter toda essa semana agora para poder trabalhar o time. O Inter tem que ganhar esse Grenal, é obrigação do Internacional começar em Grenal, e a gente começa agora nessa semana Grenal, e eu quero aí nos comentários o que tu acha, se o Inter vai ganhar ou não esse jogo, tá bom? Então deixa aqui teu gostei, te inscreve nesse canal, ativa aqui o sininho de notificações. A gente volta às 5h30 da tarde com novas informações do Internacional sobre as principais atualizações aqui do nosso Colorado. Não esquece de ir aqui na descrição e conferir os nossos parceiros. Tu não tá com aquela performance tão boa? Tu não é mais aquele cara igual mesmo? Então adquira agora mesmo, no primeiro link na descrição, o Ativo Ultra com uma entrega totalmente sigilosa, um comprimido durativo, dura mais de 4 dias, compra o ativo que eu sei que tu não vai falhar, vai lá e compra um ativo também. Não esquece também de quer ter aquele dinheiro rápido, sem burocracias, em até 24 horas, e a tua antecipação do FGTS até 12 anos. Fala com a galera da Digital Money, a simulação 100% gratuita no telefone que tá sempre aparecendo na tela, ou no terceiro link na descrição, tu vai lá e fala com a galera da Digital Money no WhatsApp e faz a simulação lá com eles, tá bom? Então eu vou ficando com esse vídeo por aqui, espero ter gostado, valeu, falou e fui!